E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos embora, vamos fazer aqui. Começando aqui pela questão 31. Diz assim, ó. Um homem de 52 anos de idade procura atendimento médico em nível ambulatorial após 7 dias de uma internação hospitalar de 72 horas para correção de uma hérnia inguinal, no qual permaneceu 24 horas com sonda vesical de demora. O paciente encontra-se em bom estado de saúde, queixando-se de leve dor no local da cirurgia e de disúria, iniciada há 3 dias, além de poliaciúria. Então tem leve dor no local da cirurgia, tem disúria e tem poliaciúria há 3 dias. Ao exame, a ferida operatória encontra-se limpa e apresenta dor à palpação superficial profunda do hipogástrio. Então na ferida não tem nada. No mais, o exame físico é completamente normal. O paciente não tem nada, só tem disúria e poliaciúria. Possui comorbidades, pois é diabético e portador de epilepsia, em uso de topiramato para essa última condição. Um médico assistente solicitou uma urocultura cujo resultado segue abaixo. Nesse caso, a conduta do médico deve ser. Vamos ver aqui, ó. O paciente está em bom estado geral, não tem nenhuma alteração, não tem alteração da ferida operatória, não tem problema de nada, mas está apresentando características de infecção urinária. Vamos ver aqui. O que eu vejo aqui? Está aqui os antibióticos, foi feito, não, Escherichia coli, 100.000 unidades formadoras de coluna, deu positiva, né? E aí vamos ver o que ele é sensível. É sensível à cefoxitina, é sensível a ertapenem, é sensível a imipenem e é sensível a sulfametoxazol trimetropin. Beleza? Ele é mais sensível a ertapenem, a imipenem e sulfametoxazol. Esses são os mais. Aqui. Cefotaximida é sensível, mas é um pouquinho menos sensível. Mas tudo bem. Vamos ler as alternativas. O que é a conduta? Prescrever um sintomático como fenozapiridina. Sintomático não, a infecção urinária eu tenho que tratar com antibiótico, né? Então, letra A está errada. Letra B, internar o paciente. Então, lembra da regra, né? Regra de ouro para a internação de pacientes. A gente interna o paciente quando eu preciso passar alguma medicação que seja endovenosa, a via de administração precisa o paciente estar internado, o paciente está em mau estado geral, regular estado geral, ele está ruim, o paciente está ruim, eu interno. O paciente está bom, eu mando para casa. Esse paciente está bom, ele não precisa de internação, já esteve em internação e agora ele está bem. Não precisa, não tem indicação de internação por nada. Esse paciente, ele tem infecção urinária, só que ele não tem indicação de internação. E o que acontece? Das drogas que eu tenho aqui, tem a sulfametoxazol trimetropin que pode ser utilizada via oral. Então, vamos ver as alternativas. Prescrever sintomático, a gente disse que não. Internar o paciente para administração da cefoxitina. Não vou precisar internar o paciente. O paciente pode receber o tratamento ambulatorial. Então, letra B está errado. Letra C, internar o paciente também. Não vou internar o paciente. E letra D, prescrever ambulatorialmente sulfametoxazol trimetropin. Tá certo. É um remédio que pode ser administrado via oral e o paciente não precisa ficar internado, não tem nenhum critério de internação. Ele só ficaria internado se precisasse receber alguma medicação que fosse obrigatoriamente endovenosa. Nesse caso, existe a possibilidade de medicação via oral. Então, não precisa ficar internado. Resposta letra D. 31, letra D. Próxima, 32. Mulher de 24 anos de idade era usuária de dispositivo intrauterino e retirou na vigência de episódio de doença inflamatória pélvica, apresentando atraso menstrual e episódios de sangramento vaginal de pequena intensidade.
negador abdominal ou outras queixas. Beta-HCG positivo. Ultrassonografia transvaginal mostra ausência de saco gestacional intrauterino e presença de imagem complexa em região anexial direita, sem líquido livre na cavidade peritoneal. Nessa situação, está justificado manter conduta expectante se, letra B, letra A, os níveis de beta-HCG dobrarem após 48 horas. Letra B, o diâmetro da massa anexial for maior a 3 centímetros. Letra C, não forem detectados batimentos cardíacos fetais na avaliação ecográfica. Letra D, os níveis de progesterona continuarem elevados. Então, o que a gente tem aqui? Esse é um caso de quê? Gravidez ectópica, né? Ausência de saco gestacional intrauterino e tem uma presença de imagem complexa em região anexial direita. Então, isso aí é uma gravidez ectópica. Essa paciente tem um beta-HCG positivo, confirmando aí. Não tem nada no útero, mas tem no anexo direito. Tem atraso menstrual, sangramento vaginal em pequena intensidade. Então, isso aí é uma gravidez ectópica. Beleza. Aí, ele mostra pra gente, ó, a causa. Usuária de DIU retirou por causa de uma doença inflamatória pélvica e aí ficou aí com a gravidez. Teve doença inflamatória pélvica e aí, por isso, a dificuldade da passagem e aí o encontro dos gametas aí na trompa, né? Beleza. Agora, ok. Ele está querendo saber agora. Está justificado a conduta expectante. Vamos pensar, conduta expectante. Se os níveis de HCG dobrarem após 48 horas, significa o quê? Que a gravidez está progredindo. Então, letra A está errado. Letra B, o diâmetro da massa anexial for maior. Quanto maior o diâmetro, pior vai ser. Né? Pior vai ser. Então, não vou poder manter conduta expectante se a massa anexial ela for muito grande. Letra B está errado. Inclusive, esse é um dos critérios para não usar o metotrexato, por exemplo, né? Quando a massa é muito grande. Letra C. Não forem detectados batimentos cardíacos fetais na avaliação ecográfica. Isso é um bom sinal para a regressão espontânea, né? Então, a letra C está certo. Se eu não tiver batimentos cardíacos fetais, eu posso fazer um tratamento expectante. Se não tiver também outros critérios positivos, né? Níveis de progesterona continuarem elevados, está errado. Por quê? Isso mostra para mim que a gravidez está progredindo, que a gravidez está acontecendo. Então, o correto é letra C. 32, letra C. Né? 32, letra C. Essa é a melhor resposta das que tem aqui. Letra C. 33. Uma criança de 6 anos que procura atendimento na unidade local de saúde do seu bairro por apresentar há cerca de 30 dias tumoração cervical na linha média, móvel à deglutição e indolor. A mãe refere que observou um crescimento progressivo da lesão, mas sem nenhum sinal flogístico desde o início do quadro. Referenciada para atendimento em um ambulatório de cirurgia pediátrica, no momento do exame físico, a criança estava rígida, sem nenhum outro achado a não ser tumoração na linha média do pescoço, acima da cartilagem cricoide, arredondada, móvel e de consistência fibroelástica. Qual o diagnóstico e a conduta a serem adotados a seguir? Vamos ver aí as possibilidades de lesões que nós temos, né? Então, o que é um higroma cístico cervical ou um linfangioma? O que é isso? É uma malformação congênita que ela é rara, né? E é uma malformação do sistema linfático. Então, vai se localizar na região cervical e na face, né? Provavelmente, essa malformação, ela acontece por causa da comunicação entre o sistema linfático e a veia jugular, né? Não se forma essa comunicação entre o sistema linfático e a veia jugular, e aí gera esse linfangioma, né? É uma massa cística, ela é mole, tá? Ela não tem consistência fibroelástica, a consistência dela é mais amolecida. E geralmente os pacientes são assintomáticos, a não ser quando eles começam a ter edemas, quando essa massa começa a doer, né? Então, ela pode, inclusive, ter uma coloração violácea. Então, linfangioma não parece ser essa lesão aqui que ele mostra, porque é uma lesão fibroelástica, consistência, né, arredondada, na linha média do pescoço, ali próximo à cartilagem cricoide. Então, não parece ser um linfangioma, né, que acomete mais a face, também a região cervical, mas não é dessa forma. Não tem consistência fibroelástica, linfangioma. O câncer primário de tireoide acontece mais em adultos, né?
O câncer de tireoide, de forma geral, é muito raro que aconteça em outra faixa etária. Então, a gente vai esperar mais em adultos. Eu não pensaria em câncer. Cisto do conduto tireoglosso, ele se torna evidente em crianças em idade pré-escolar, mas ele acontece desde o nascimento, né? Uma alteração congênita. É uma das lesões mais comuns da linha média do pescoço. Ele fica próximo ao ocioide, né? Próximo ao ocioide. Ele tem consistência fibroelástica, firme, né? É indolor e ele se movimenta com a deglutição. Então, parece muito com o cisto do conduto tireoglosso. O cisto do terceiro arco braquial é um tumor benigno, ele se localiza na região lateral do pescoço, não é na região central, não é na região medial, é lateral. E ele acontece por causa de uma alteração embrionária, né? Quando não é reabsorvido o aparelho braquial na fase embrionária. Acontece e aparece desde o nascimento. Então, das lesões que nós temos aqui, o que faz mais sentido é o cisto do conduto tireoglosso, que é justamente que tem essa característica ali próximo à cartilagem tireoide, na linha média, que aparece mais na idade escolar, justamente na idade que essa criança está. Então, resposta, letra C. É a melhor resposta aí da 33. Questão mais difícil, né? Essa, porque não se repete tanto. Então, essa daqui não é uma questão repetitiva, por isso ela é mais difícil. 34. Paciente usuária de dispositivo intrauterino de cobre. Procura atendimento médico com dores médico para dores pélvicas de início agudo. Então, o usuário de DIU tem dores pélvicas. Relata dores em pontadas alternadas com cólicas. Relata disúria e corrimento vaginal sem odor fétido e transparente associado ao aparecimento de dispareunia. Ao exame especular, evidenciado secreção cervical mucoide. Olha, aí ficou fácil, né? Saindo pelo orifício externo do colo uterino. Ela tem uma secreção que sai pelo orifício do colo uterino. Aí eu não preciso nem olhar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver as alternativas. Então eu tenho cervicites e eu tenho vulvovaginites. Tricomonas é vulvovaginites. O não sai pelo orifício do colo uterino. Gardnerella também é vulvovaginite. E treponema, ele dá sífilis, né? Treponema é sífilis, ele vai dar uma úlcera. Então não vai ter o corrimento saindo pelo colo uterino. Letra B, letra C e letra D não podem ser, né? Letra B e letra C são vulvovaginites. Letra D é uma úlcera, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. E somente a clamídia que sai, que tem aí a secreção saindo pelo orifício do colo uterino. Então a resposta só pode ser a letra A. Inclusive, bate com o diagnóstico de DIP, né? Então, o paciente tem aí, ó, dores em pontada, dor fétido, transparente, né? Dores pélvicas de início agudo, dá o diagnóstico aí de DIP, né? Ó, solicitado ultrassonografia transvaginal evidenciando formação à esquerda, espessa e com um aspecto tortuoso e irregular, sugestivo de hidrossalpingite, mais uma vez, com uma complicação de uma DIP, né? Provável agente microbiano e tratamento são clamídia, azitromicina. Resposta, letra A. Fácil. Demer. Não, pelo amor de Deus. Inclusive, essa questão já é repetida de 2020, né? 35. Paciente masculino, 76 anos de idade, vem à consulta com clínica médica por apresentar dúvidas quanto à frequência com que deve realizar seu exame de próstata. O paciente diz ter feito o exame de PSA várias vezes ao longo dos últimos anos. Traz exame de 3 e 4 anos atrás, com PSA de 0,8 e 0,78, respectivamente. Nesse caso, o paciente deve ser recomendado A. Então, veja, exame de rastreamento de câncer de próstata não é indicado pelo Ministério da Saúde. Eu sei que ele é indicado pela Sociedade Brasileira de Oncologia, ou também de Urologia, mas não é indicado pelo Ministério da Saúde. Então, não existe, pelo Ministério da Saúde, indicação para rastreamento de câncer de próstata. Agora, existe sim indicação para realização de exames, no caso de diagnóstico precoce. Ou seja, se o paciente tiver sintomático, se ele tiver alguma alteração que mostre para a gente que existe indício de ter alguma alteração de próstata, então nós podemos conversar com o paciente. Se ele é sintomático, podemos conversar com o paciente e ver aí a possibilidade de fazer tanto o PSA como também o exame da próstata. Mas, sem isso, não precisa realizar. Então, esse paciente
está fazendo PSA, mas pelo Ministério da Saúde ele não precisa fazer. Então, realizar o exame de PSA a cada 5 anos? Não. Não realizar mais o exame de PSA, somente se ele tiver sintomático, tiver alguma queixa. Aí faz sentido. Então, resposta letra B. Realizar exame de toque retal anual? Não. Realizar sonografia retal com biópsia? Não. Se fosse pela Sociedade Brasileira de Urologia, de Sociedade Brasileira de Oncologia, podia até ser que exista a indicação de realizar o PSA ou o toque retal. No caso do Ministério da Saúde, no manual de recomendações de rastreamento, ele diz que não deve ser feito o rastreamento para o câncer de próstata. Certo? Então estamos respondendo. Não estou discutindo o que é certo e o que é errado, nem o que você acredita que é certo e que é errado. Apenas estou discutindo o que é indicação do Ministério da Saúde, e para o Ministério da Saúde não se faz rastreamento, a não ser quando o paciente é sintomático, se faz o diagnóstico precoce. Beleza? Então, resposta letra B. Fácil. Demer. 36. Mulher de 26 anos de idade usou pílula contraceptiva por 6 anos e interrompeu há cerca de 9 meses. Desde então, menstruou apenas 2 vezes e está há 4 meses em amenorreia. Então, aí, amenorreia, paciente jovem. Pede um beta-HCG. Nega fogachos, acne e surtismo, ressecamento vaginal. Então, ele está dizendo aqui, ó, o quê? O que é isso aqui? Fogachos, ressecamento vaginal, pensar aí em alguma patologia ovariana que tem o problema, por exemplo, do estradiol, né? Então, não tem isso. Acne e surtismo, síndrome do ovário policístico. Então, também nega. Ele já quer tirar esses pensamentos de você para você ir direto ao ponto. Então, ele já nega tudo isso. O exame físico está em bom estado geral, hemodinamicamente estável, mamas com galactorreia. Olha, galactorreia. Primeira coisa que a gente faz num paciente com amenorreia é excluir causas centrais. Então, tem galactorreia bilateral, sem nódulos palpáveis, útero de tamanho normal e anexos não palpáveis. O beta-HCG é negativo, excluindo aí a gravidez. A primeira coisa, no caso de amenorreia, que a gente pede é o beta-HCG, o TSH e a prolactina, para a gente ver se o paciente tem alterações centrais, né? Se tem algum problema aí central. Então, depois desses daí, de descartar o problema central da via, a gente vai pedir, então, o teste da progesterona e estrogênio mais progesterona, no caso de pensar progesterona síndrome do ovário policístico e estrogênio mais progesterona quando a gente pensa que o paciente pode ter alguma alteração ovariana, né? Então, aqui nesse caso, ele já disse para você que você não pensasse em nenhuma dessas. Não pedir estradiol, não pedir progesterona. Então, isso aqui não vou pedir, porque ele tem galactorreia. Galactorreia vai fazer o quê? Pensar que tem hiperprolactinemia. Pode ser que tenha um tumor de hipófise lá. Então, vou pesquisar a prolactina. Resposta letra C. Fácil. Demer, menino. Fácil. Já tirou as causas mais prováveis e foi apontando. Galactorreia, não tem nem segredo, né? 37. Um lactente de 6 meses de idade comparece sem queixas ao consultório médico com história de internações devido à infecção urinária alta aos 20 dias e aos 3 meses. Com 5 meses apresentou quadro de febre intermitente, inapetência e vômitos, com exame qualitativo de urina que apontou nitrito positivo, esterase leucocitária positiva e urocultura colhida por sondagem vesical com mais de 100 mil colônias de E. coli, tendo completado o tratamento com antimicrobiano com remissão dos sintomas. Realiza ultrassonografia durante a última internação, que não verificou alterações. Como forma de estender a investigação, assinar a alternativa correta quanto ao exame padrão ouro para essa situação. Ele já fez essa questão. Isso é uma questão de revalidas passados. Só que na outra vez ele colocou assim, um exame importante para o diagnóstico. O exame não é para o diagnóstico, o exame é para a investigação de alterações possíveis. Então, agora, refizeram a questão de maneira correta. Toda criança que tem pielonefrite, a gente deve fazer uma cintilografia renal com DMSA, para ver aí se tem cicatrizes renais. Então, esse é o exame aí. Rafael, por que não fazer uma uretrocistografia miccional? Porque aqui ele fez uma ultrassonografia que não verificou alterações. E agora eu vou fazer uma cintilografia para ver se tem alterações. A gente pediria a uretrocistografia miccional no caso de haver alterações em um dos dois exames. Então, paciente que apresenta uma pielonefrite, a gente pede uma ultrassonografia.
Se apresenta pielonefrite de repetição, eu peço uma cintilografia renal, porque pode ter cicatrizes renais. E aí, depois, se algum dos dois der alterado, então eu peço uma uretrocistografia miccional. No caso de haver alteração desses primeiros exames. Se não, fico neles. Então, resposta letra A. Cintilografia renal com DMSA. Fácil, Demer. 37, letra A. Essas daí são muito repetitivas, né? Pelo amor de Deus. Próxima. 38. Um menino de 4 anos de idade, previamente ígido e com acompanhamento pediátrico regular, chega ao pronto atendimento com queixa de febre, temperatura axilar de 38,5. Em todos os picos. Há 6 dias acompanhada de conjuntivite bilateral não exudativa. Olha. Febre há 6 dias. Tem conjuntivite bilateral exudativa. Nega uso prévio de medicações nos últimos dias, exceto o antitérmico habitual para o controle de febre. Nega viagens recentes ou contato de indivíduos sabidamente doentes. Ao exame clínico, observa hiperemia de orofaringe, sem exudado ou ulcerações. Presença de ressecamento, fissuras, hiperemia de lábios e proeminência de papilas linguais. Então, tem língua em framboesa e tem fissuras e hiperemia de lábios. Olha, tem linfadenomegalia cervical. Meu Deus. Edema endurecido em dorso de mãos e pés e eritema palmar e plantar difuso. Ó, alteração das mãos, alteração da boca, alteração dos lábios, alteração conjuntivite bilateral não supurativa. Febre há mais de 5 dias. Que é isso aí? De novo, isso é Kawasaki. De novo, né? Pelo amor de Deus. Como é que o cara bota Kawasaki em 2 questões na mesma prova? Parece que tem outra. Foi em 3 questões, parece que foi. Não, pelo amor de Deus. É uma prova mal feita. Né? Presença de exantema polimorfo em tronco e períneo, sem outras alterações. Assinale a alternativa que contém o diagnóstico provável para o caso e a complicação associada ao quadro. Então, Kawasaki, aneurisma coronariano. Resposta letra B. Menino, mas foi fácil. Escarlatina, ele tem sinal de Filatov, linhas de pastia, tem o exantema descamativo, né? Não tem fissuras nos lábios, não tem adenomegalia, não tem conjuntivite. Então, isso aí é do Kawasaki. Então, escarlatina não é. Mononucleose vai ter esplenomegalia, né? Entre aspas, né? Pode ou não pode ter. Síndrome de Guillain-Barré vai ter aí outras alterações. Tem nada a ver. Sarampo também, tosse, triplo catarro, né? Então tem nada a ver. Essa daí é doença de Kawasaki. Certo? Isso aí. Resposta letra B. 38, letra B. 39. Mulher com 42 anos de idade foi atendida em unidade básica de saúde, referindo a 5 dias dor na panturrilha direita, que se acentuava ao realizar a flexão dorsal do pé. A dor piorou há 2 dias, aparecendo inchaço, palidez cutânea e dificuldade para deambular. Relatou fazer uso de contraceptivo oral e tabagismo desde os 20 anos de idade. O exame físico evidenciou peso de 72 quilos, 149 centímetros de altura, edema e palidez desde a raiz da coxa, dor à palpação da panturrilha e pulsos pedioso e tibial posterior palpáveis. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa com a orientação sobre a conduta a seguir. Veja, paciente tem vários critérios de risco para ter trombose venosa profunda. Olha, tabagista, uso de anticonceptivo, sinal de Romas positivo, né? Essa dorsiflexão, isso aí é um sinal característico. Dor na panturrilha. Então, paciente obesa, ó, 72 quilos, 1,49 m, isso aqui é obesa. Edema, dor à palpação da panturrilha. Então, isso daí é trombose venosa profunda, né? Aí ele quer saber a alternativa da orientação sobre a conduta a seguir. Quando a gente tem trombose venosa profunda, como é que eu faço o diagnóstico? Eu solicito o ecodoppler, né? De membro inferior. Resposta letra A. Quando eles fizeram essa questão, o gabarito que eles colocaram foi a letra B. Indicar tratamento imediato em hospital terciário. Certo? A letra B está certo. Não está errado, não. Só que para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter o ecodoppler, o diagnóstico de certeza. Apesar de ser muito característico, o certo é fazer o diagnóstico. Então, a resposta é letra A. Seria, a B estaria certo também? A B estaria certa? Estaria, mas a resposta certa também é a letra A. Então, a letra A é para fazer o diagnóstico. A nossa conduta, no momento, é fazer o diagnóstico. O tratamento vem depois do diagnóstico, tá? Então, a resposta, eles alteraram. Primeiro era a letra B, porque
consideraram que não precisaria fazer o diagnóstico para dar o tratamento, mas a resposta correta, a melhor resposta é a letra A. Tem sim, é obrigatório a gente fazer o diagnóstico. Eu não tenho como diagnosticar somente pela clínica. O diagnóstico é dado pelo exame complementar. Então a gente tem que fazer. Eles consideraram a letra B inicialmente e depois eles mudaram o gabarito para a letra A. Então a resposta é a letra A. Fácil demais. Aí quando eu fui fazer essa questão, eu já de cara marquei a letra A, né? Marquei a letra A. Aí eu fui ver no gabarito letra B. Aí fiquei triste. Eu digo, rapaz, como é que pode? Mas tem que fazer o diagnóstico. Aí fiquei, né? Eu sou conformado na vida. Aí eu já fiquei com aquele conceito. Ah, então eu vou tratar, não sei de quê. Aí quando foi, mudaram o gabarito. Então, estava certo. Desde o início estava certo. Então a letra A é. Se você for ver qualquer guideline ou qualquer coisa, qualquer livro, ele vai mandar fazer o ecodoppler aí do membro inferior. Então, a resposta é a letra A. Tá vendo que até quem faz a prova erra, né? Até que ninguém sabe de tudo, meu amigo. O cara erra, meu amigo. O cara erra, né? Não segue a recomendação, porque ele faz a questão por alguma referência, por alguma coisa que ele coloca como verdade. Mas pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Então a gente tem que sempre ver. A gente tem que ver qual é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Porque muitas vezes a recomendação que eles dão não é a recomendação do Ministério da Saúde. Então é para isso que a gente faz as questões, para ver. Nas questões, a gente tem as recomendações do Ministério da Saúde sem muito esforço, porque vai terminar na recomendação original. Então, resposta letra A. 40. Um paciente masculino com 62 anos de idade vem à consulta médica na atenção secundária ambulatorial, encaminhado por tremor. O paciente conta que há alguns meses teve início com tremor no braço direito e que agora parece ter progredido para ambos os braços e ambas as pernas. O paciente diz que o tremor piora quando ele está nervoso, mas que parece melhorar quando faz alguma atividade, como cozinhar ou comer. Então se ele faz atividade, melhora. Se ele está em repouso, piora. Entretanto, o paciente conta que é difícil para ele levantar-se da posição sentada e começar a andar. Tem bradicinesia. Também refere que perde o equilíbrio. A alteração do equilíbrio quando está caminhando e muda de rota. E tem dificuldade para parar de caminhar, relatando 2 quedas no mês anterior à consulta. Não, isso aí ó, não tem nem o que eu falar. O que eu vou falar mais? Isso aí estão todos os sinais que são característicos de doença de Parkinson. Né? O que eu vou falar mais? Aí é tudo, não tem nem o que eu falar. Essas outras, tremor essencial, paralisia supranuclear progressiva, doença de Huntington, não tem essas características. Então, essas são características da doença de Parkinson, que eu marquei, eu quase rasguei a folha quando eu estava fazendo em casa. Eu peguei a prova, fui fazer, e aí eu praticamente rasguei a folha. Então, doença de Parkinson, resposta letra D. Não, pelo amor de Deus. Muito fácil, muito, mas muito, com muita força. Letra D. É isso aí. Fizemos aqui as nossas questions. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido na sua vida essa live. Se você gostou da live, meu amigo, escreva aí #LiveTop, certo? #LiveTop. Escreva aí #LiveTop, que aí eu vou saber que você gostou. Se você não gostou também, escreva aí que você não gostou, tá? Eu sou, como eu disse na live de manhã, aqui nós estamos estudando quais são as principais coisas que vão cair no Revalida. Eu não estou estudando para você os temas. Os temas não é o mais importante. O mais importante é você entender a metodologia, a lógica por trás dos temas. Se você tem uma estratégia, se você faz bem a sua estratégia, você tira uma ótima nota. Agora, se você souber de tudo, mas for para a prova sem estratégia, você desaprova. Então, vamos em cima de uma estratégia. Brevemente teremos Maratona Revalida e todos vocês estão convidados a participar da Maratona Revalida. Tchauzinho para todos. Papai do céu abençoe vocês. Nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã, lá no Instagram e ao meio-dia aqui no YouTube. Tchau, até mais.